Isso, estamos começando mais um papo nosso aqui de quintas-feiras. Deixa eu dar boa noite aqui, quem é que já chegou? Tem pouquinha gente hoje, por enquanto, pelo menos. Está aqui o Hiroshi, Rogério, Gustavão, o Johnny, Rogério, quem mais? Flávio. Boa, beleza. Pessoal, eu pedi para vocês contribuírem lá com perguntas, com sugestões, né, de tópicos ali. O Fábio chegou agora também. Boa noite, Fábio. Sugestões de tópicos para a gente abordar no nosso papo de hoje. Eu abri na janela do lado aqui, deixa eu aumentar para ficar. Estou ficando meio cego aqui, eu não vou conseguir enxergar direito. Peraí. Aqui, pronto. Ahn, aqui, pronto. Ah, vocês podem, obviamente, mandar pergunta aqui no chat também. Eu acho legal usar o formulário lá para mandar a pergunta, foi por isso que eu pedi para vocês, porque daí a gente vai tomando nota aqui depois quando é que foi respondido e tal. Então, isso aqui fica disponível. Depois eu vou deixar disponível para vocês verem, foi feita a pergunta e ela foi respondida no dia tal. Eu acho que aí se quiser, por exemplo, reassistir, pô, quando é que isso aqui foi respondido, né? Nem sempre a gente vai conseguir responder na mesma na mesma semana que a pergunta foi feita. Às vezes a gente vai voltar depois para responder e tal. Então aqui eu vou colocar quando que a gente abordou o assunto. Uma pergunta que eu achei legal aqui foi como saber se o meu código está pronto para o ambiente real? A pergunta é legal e a resposta é bem complicada, bem difícil. Quer dizer, ela é difícil por um lado, mas por outro lado também não é tão difícil assim. Vamos lá. O que que é o setup estar pronto? Essa é a parte difícil. O que que é o setup estar pronto, né? Como saber se ele está pronto? Se a gente está falando de ter performance, é uma análise. Se a gente está falando do código faz o que eu quero que ele faça, é outra análise. Saber se o código faz o que eu quero que ele faça é mais fácil, desde que eu realmente tenha escrito um código 100% objetivo, 100% alinhado com aquele meu setup, com aquela ideia que eu tive lá do conceito operacional. Então, se eu imaginei que o meu setup tem que fazer um cruzamento de médias, que ele tem que fazer um crossover, que ele tem que fazer um teste da banda de Bollinger, que ele tem que fazer uma, um retorno à média, que ele tem que fazer um rompimento de suporte, que ele tem que fazer um rompimento de resistência, que ele tem que romper, é um ORB, né, um ORB, que é o vocês carinhosamente chamam, né, de Rivotril, pelo menos a maioria de vocês chama de Rivotril, que é um rompimento da abertura, né, um opening, range, breakout, né, um rompimento da amplitude da abertura. No nosso caso, a gente está usando no mini índice ali com 1 hora, né, é o mais tradicional, vamos dizer assim. E eu estou fazendo testes, inclusive, tá? Para quem se interessa de saber essas coisas, eu estou fazendo testes no gráfico de dólar no breakout de 2 horas, tá? 120 minutos. Tenho gostado do comportamento do dólar, pelo menos nesse período que a gente está, tenho gostado do comportamento do dólar no gráfico de 120 minutos, que não é muito usual. A maioria dos traders, dos day traders, né, gosta de usar tempos bem curtinhos, já acho os 60 minutos muito longo. Eu estou lá nos 120 minutos no dólar e tenho gostado, de operar ele desse jeito. Tem dado bons resultados. No longo prazo também, né? Principalmente. Bom, voltando à pergunta. Como saber se o meu código está pronto para o ambiente real? Primeira análise é se
a execução está atendendo 100% à definição técnica. E a definição técnica é o conceito operacional, né? Do conceito operacional, a gente tira os modos operacionais, né? E cada modo operacional ele é composto ali por três elementos principais, que é o modo de entrada, que são as regras de entrada em operação, o modo de alvo, que são as diferentes possibilidades que a gente tem de buscar um alvo, e o modo de stop, que também são as diferentes formas da gente proteger o nosso trade, proteger a nossa operação. Então, se o operacional, se o código está executando, a, a parte operacional dele está 100% alinhado, a gente já matou mais de 50%, né, do problema, que é a execução. A segunda parte é a gente saber se aquela performance está adequada. E aí entra o backtest, né, especialmente se é um código totalmente novo, uma ideia, um conceito operacional que a gente desenvolveu, seja ele qual for, né, dos mais simples aos mais complexos, a gente precisa avaliar se financeiramente ele é sustentável, e aí a gente começa a fazer aquela análise que a gente faz lá na otimização de parâmetros. Dá para fazer isso num tempo curto? Dá, mas aí você está sujeito, ou sujeita, temos meninas hoje na sala, hoje não, né? Então, se alguma menina estiver assistindo depois pelo YouTube, né? A gente está sujeito ou sujeita a estar avaliando o resultado, a performance daquele modelo, dentro de uma janela onde o resultado pode ser muito bom ou muito ruim, e não representar um resultado médio de longo prazo daquele modelo. Então, não é raro, é muito comum a gente pegar um modelo operacional, escrever um conceito, né? Tem um conceito, constrói um código e testa. Hoje, a primeira coisa que a gente faz é testar hoje, né? Para ver se ele fez ali, funcionou hoje, fez as operações, entrou certinho, saiu certinho, maravilha. Como é que foi o resultado? Ah, hoje ganhou um pouquinho. Aí roda na semana, o resultado tá bonito. Aí roda na quinzena, o resultado tá lindão. Aí roda no mês, meu Deus do céu, eu achei o santo graal dos modelos operacionais. Algum de vocês já passou por isso? De achar o santo graal dos modelos? Não precisa nem ser automação, pode ser na mão mesmo. Algum de vocês já achou assim um santo grau? Eu já passei por uns 15 ou mais modelos que eu disse, nossa, esse modelo é muito bom, funciona muito bem. Especialmente se a gente está testando algum ativo diferente, assim, alguém, né, vem com uma ideia e diz, por que que eu passo isso várias vezes? Porque a gente acaba desenvolvendo muitas ideias de outras pessoas, né? De outros parceiros, clientes, alunos. E aí a pessoa vem e diz, olha, isso aqui é para testar no ativo tal. Aí a gente começa a testar e realmente funciona muito bem nessa semana, em 30 dias, né, no último mês, 6 meses. E aí quando a gente começa a expandir a janela, a gente vê que às vezes ele está muito bem nos últimos 6 meses. Mas ele fez ali nos últimos 6 meses, sei lá, R$ 8.000, né, operando por contrato. Eu sempre falo operação por contrato, né, resultados por contrato. E aí ele fez lá R$ 8.000, está lindo o resultado. Só que se a gente passa para um ano, ele estava com prejuízo de 14 mil. E aí aqueles 8 que ele ganhou, ele continua 6 mil no prejuízo, né? Aí se eu aumento para 2 anos, não era nem 14, na verdade era 26 mil que ele estava negativo. Porque no primeiro ano ele caiu 12 mil no total, aí na primeira metade do segundo ano ele caiu mais 14 mil, e aí agora ele recuperou 8 mil e continua bem negativo ainda, né? Então, se a gente avaliar isso num longo prazo, num prazo maior, 2 anos, 3 anos, 5 anos,
para mini índice, mini dólar, para ações também, a gente tem que tomar cuidado com a época, o período da pandemia, isso afeta demais os resultados, tanto para cima quanto para baixo. Não é confiável a gente analisar os nossos modelos considerando a pandemia, né? Tem que fazer esse recorte. Mas, então, a gente olha para lá e vê, olha, esse resultado não está legal. E se esse resultado não está legal, talvez uma otimização ajude ele a melhorar num período melhor, num período maior, perdão. Mas é uma, é uma análise que a gente tem que fazer novamente. É difícil eu conseguir fugir desse ponto, porque ele está presente sempre para a gente no perfil. O que que o meu perfil de trader, de investidor, me permite arriscar, me permite operar, baixadinha na câmera, me permite operar em termos de risco, em termos de expectativa de retorno e etc. Então, o código, a pergunta, né, para quem perdeu o início do nosso papo aqui, a pergunta é assim: como saber se meu código está pronto para o ambiente real? A parte operacional é a parte fácil, que compreende ali mais da metade do trabalho, que é escrever, transformar a ideia, o conceito num código. Se isso é suficiente, aí é uma decisão de cada um. Para mim, não, porque o código está pronto, mas às vezes eu vou levar agora, em termos de tempo, eu vou levar agora muito mais tempo fazendo uma otimização do que, apesar de não ser tão complexo quanto escrever o código, mas em termos de tempo, eu vou levar muito mais tempo analisando backtest, analisando otimização, para chegar a dizer, olha, esse código aqui está maduro para eu utilizar nas automações. Então, por que que eu muitas vezes falo sempre sobre vários modelos repetidos? É porque eu não tenho repertório operacional? É porque eu sou muito conservador? Não, é porque eu quero falar de coisas que a gente sabe que no longo prazo elas mantêm, elas se mantêm funcionando, trazendo resultado no longo prazo, ainda que a gente passe por drawdown, ainda que a gente passe por momentos ali onde não encaixa, onde não funciona. Então eu falo de cruzamento de médias, que é rastreamento, né, de tendência. Eu falo de FR, eu falo de estocástico, eu falo de bandas de Bollinger, de retorno à média, de rompimento, porque isso, no longo prazo, a gente consegue sustentar. Então, quando às vezes o modelo é maravilhoso demais, como eu brinco com o Santo Graal, a gente acaba não conseguindo replicar isso no longo prazo. Não sei quem fez a pergunta, o formulário ele é anônimo para a pessoa ficar bem à vontade na hora de fazer a pergunta, então não sei se a pessoa que fez a pergunta tá aqui. Se tiver e quiser se identificar aqui no chat, fica à vontade também, não tem problema nenhum. Lá no formulário eu não pedi para se identificar, justamente para poder, para a pergunta ser bem sincera. O Vando falou, fui eu. Boa, Vando. A resposta satisfez, Vando? Deu para entender a linha de raciocínio que a gente faz para definir isso? Show de bola. Se não tiver, fica à vontade, me pergunta de novo que a gente vai aprofundando isso, tá? Esses assuntos, eles são sempre muito recorrentes, tá? Isso vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. A gente pode sempre, a gente sempre acaba voltando nisso, porque essa pergunta aqui, que daqui a pouco você está falando de uma forma genérica, daqui a pouco você vai estar olhando para ela de forma específica para um modelo que você fez. E aí toda esse raciocínio que a gente constrói, a gente pensa de novo tudo isso sobre aquilo ali. Então, isso é bastante recorrente a gente falar sobre, será que está pronto para rodar? Sim ou não? E quando eu digo que é bastante recorrente, não é só para quem está começando, não é, é para quem está há muito tempo no mercado também. Eu tenho, né, você sabe, eu desenvolvo para várias pessoas, uma delas o Stormer, e, amanhã, por exemplo, amanhã de manhã eu tenho reunião com o Stormer para a gente falar de automações, porque a gente quer ver se está pronto para rodar ou não. A gente quer discutir, né, trabalhar junto para ver se está pronto para falar ou não, para rodar ou não, um modelo automatizado que a gente idealizou ali atrás. Então, isso é bastante recorrente, tá?
Eu vi aqui, eu tinha. Alguém escreveu uma coisa e não deu tempo de eu ler. Eu acho que a pessoa tirou fora ali. Depois volta de novo, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque eu acho que alguém tinha. Deixa eu ver quem foi. Gustavo. Gustavo perguntou, pode falar. Claro, Gustavo. Cara, nós estamos em casa aqui, tá? Pode abrir e Oi, falar. Marlon, tudo bom? Tá bom? Então, nessa linha disso que você tá falando aí, é, pelo que eu estou vendo, você gosta aí de uma análise de 2, 3 anos, né? Pelo menos. Oi? Pelo Pelo menos menos. 2, 3 anos. É. Aham. Mas, por exemplo, no caso do Rivotril, eu cheguei a te mandar. Se você jogar ele 10 anos no backtest, ele já não dá um negócio legal, e não é por causa do período da pandemia. Uhum. Então, queria te, assim, isso seria um lado para ver o que que você comenta sobre isso, um período assim tão grande. E outra coisa, às vezes eu reparo que tem algum operacional que essa semana, semana que vem, ele está funcionando legal, e de repente ele para de funcionar, passa aí mais um tempo sem funcionar, depois volta a funcionar. Tem algum gatilho assim para um operacionalzinho desse que uma hora funciona, outra hora não funciona, separar de mexer com ele, depois você voltar de mexer Excelente. com ele? Excelente pergunta. Eu acho que tem. Bom, são duas coisas distintas, né? Antes de eu continuar falando, só porque como isso depois vai ficar gravado, eu não tenho certeza do que está aparecendo para vocês agora. Tá só eu na câmera, o que está aparecendo mais? Porque deveria ser assim, quando alguém vai falar, deveria aparecer a sua própria câmerazinha ali e tal. Mas também se tiver com a câmera aberta, não sei nem se o Gustavo abriu a câmera dele. Porque para mim eu só estou me enxergando, tá? Então, mas só para alinhar aqui. Bom, vamos lá, respondendo ao Gustavo. Cara, essa pergunta ela é muito boa, demonstra que você já entendeu como é que funciona o mercado. Para quem apareceu a tela preta, depois voltou para a sua. Beleza. Tá. Ah, o Gustavo disse que está sem câmera. Beleza. Quando o Gustavo falou, a tela dele apareceu. Ah, então tá certinho. Beleza. Então é isso aí mesmo que eu queria. Fechou. Obrigado, pessoal. Tá. Agora, voltando para a pergunta do Gustavo. Para quem está chegando agora no mercado, acontece isso. A gente olha para o mercado, olha para o modelo operacional. Não, nem vamos falar de automação ainda, vamos só falar do modelo operacional. A gente olha para o mercado, olha para um modelo operacional e vê que aquilo está funcionando. E aí vem isso assim, mas vem essa, esse pensamento. Mas será que isso aqui funciona no longo prazo? Por que que eu falo de 2, 3 anos? E aí a gente, infelizmente, tem que limitar, no nosso caso agora, a gente tem que limitar em 2, 3 anos por conta da pandemia, né? Então a gente está falando aqui de 2023 para frente, mais ou menos. 2022, 2023 para frente. O mercado ele é cíclico, ele muda. Então, rompimento. Esses conceitos clássicos, todos, eles tendem a funcionar por muito tempo. Então, quando você diz, eu fiz backtest de 10 anos e ele não performou tão bem, possivelmente pequenos ajustes ao longo desse tempo todo teriam funcionado em cima do conceito operacional. E aí veja bem, eu não estou falando lá da automação, aquela com aquele grau de precisão que a gente está falando. Mas é que o rompimento, ele em geral, ele tem um comportamento que ele está ancorado no comportamento humano. Vocês sabem disso. O mercado ele é psicológico, né? Tem um lado psicológico muito forte, onde a gente olha para uma vela, né, um candle. Vocês preferem vela ou candle? Como é que vocês falam? Eu peguei o hábito de falar vela, não sei por quê, mas um candle, você olha lá para ele e você consegue entender o que que é, por exemplo, aquele pavio para baixo significa, especialmente se for numa região de suporte ou numa região de resistência, você enxerga aquele pavio, você vê, olha, o mercado aqui houve uma agressão vendedora até esse preço, quando chegou aqui não tinha mais uma agressão vendedora tão forte, a agressão compradora empurrou o preço de volta para cima dentro do mesmo período ali, dentro da mesma vela, dentro do mesmo candle, e o preço voltou e acabou fechando para cima, e etc, etc. Então tem um comportamento do mercado que a gente enxerga ali. Essas análises comportamentais em cima da dinâmica de preço, isso se repetem para sempre.
Então, um setup como um ORB, né? Um ORB, o Rivotril, isso é um comportamento do mercado em geral. A primeira hora dita a dinâmica para o resto do dia. Vai ser sempre assim? Não, não. Agora, de onde é que saiu, por exemplo, os 1.000 pontos de alvo? Foi da estatística dos últimos períodos que a gente vem observando neste ciclo do mercado, como o mercado está andando agora. E se deixar até às 5 horas, por que que eu estou deixando até às 5 horas? Hoje eu saí, por exemplo, às 5 e às 5, às 5 horas saiu o Rivotril lá. Porque nestes últimos períodos eu estou vendo que o melhor é fazer isso. Possivelmente, um pouco mais para trás, 1.000 pontos era suficiente. E talvez durante a pandemia, teve uma época durante a pandemia que era melhor deixar para pegar 5.000 pontos, porque tinha dias que a gente fazia 5.000 pontos. Quem já operava aqui naquela época sabe, se lembra disso. Por outro lado, também teve uma época, ainda na pandemia, também teve uma época em que a gente poderia fazer 4.000 pontos nas primeiras 2, 3 horas da manhã e depois devolver tudo e encerrar o dia praticamente no 0 a 0. Vocês já operavam nessa época? Vocês lembram disso? Acontecia direto. Às vezes acontecia também de, na primeira hora, dar uma pancada de 3.000 pontos para cima e depois não andar mais, passar o dia parado, porque tinha um monte de coisa acontecendo, às vezes tinha muita notícia, etc. Então, isso é cíclico, mas todos os modelos que forem baseados no comportamento humano, Gustavo, tentando levar mais para a tua pergunta de novo a resposta, senão eu acabo desviando. Tudo que for setup baseado em comportamento humano, a tendência é que ele continue funcionando no longo prazo. Então, como um rompimento, como setups de teste de média, de VWAP, né, setups onde testam aquelas figuras como topos duplos, ombro, cabeça, ombros. Vocês conhecem tudo isso, né? Conhece? Tem alguém que não conhece essas figuras gráficas? Não figura de Kendall. Figuras gráficas. Tem alguém que não conhece nenhuma? Só para eu ter uma. Tem vários de vocês que eu não conheço ainda, a gente não conversou ainda, né? Se tem alguém, escreve aí no chat, por favor. Mas deu para entender mais ou menos a lógica, Gustavo? Que a gente tem essa dinâmica baseada em comportamento que ela se repete. Agora, quando a gente for fazer backtest disso, às vezes a gente está indo muito no detalhe, né? Por exemplo, eu quero buscar 1.000 pontos. E aí realmente teve, talvez durante muito tempo, estava dando 835 pontos no índice, por exemplo. E aí com É, 800, então, mas nesse caso, por exemplo, você citou aí na pandemia, não, na pandemia dava para chegar em 5.000. sim, Aí você consegue, assim, otimizar, por exemplo, passei 1, 2, 3 dias, vi que está indo não, um mais, eu pouco mais, aumento, um é uma pouco semana, mais. duas Os semanas. ciclos são um pouco maiores, tá? Uma coisa que a gente Aham. costuma fazer, principalmente quando a gente está modelando um sistema, uma coisa que a gente costuma fazer é usar o WFA como uma referência para a gente. Você sabe o que que é WFA? Alguém sabe? Se ninguém sabe, eu vou partir do pressuposto de que, se ninguém escrever, aliás, eu vou partir de que ninguém sabe. O WFA significa Walk Forward Analysis, que é a gente fazer um teste, uma análise de um teste andando para frente, né? Walk forward. Mas como que a gente faz isso? Assim, de uma forma bem resumida, tá? Porque senão a gente poderia ficar aqui 3 horas falando só disso. Muito mais tempo falando só disso. Eu pego uma otimização do Rivotril de 2 anos, por exemplo, agora, e eu vou voltar lá para o início dessa minha otimização com esses parâmetros e vou testar e vou ver o que está funcionando. Bom, beleza. Aí o que eu faço agora? 2 anos, eu vou pegar, por exemplo, vamos pegar ano começando em janeiro para facilitar. Janeiro e fevereiro, eu faço uma otimização de janeiro e fevereiro.
E eu vou ter algum conjunto de parâmetros daquele ciclo do mercado. Concordam que está bem, um ciclo bem pequenininho, 2 meses? Eu pego janeiro e fevereiro e eu vou testar no mês de março, vamos falar de 2023 então, né? Janeiro e março de 2000, janeiro e fevereiro de 2023, eu vou testar esses parâmetros que eu levantei em março de 2023. E eu vou ver como é que foi o resultado. Aí eu vou pegar fevereiro e março, vou otimizar e vou rodar em abril. Aí eu vou pegar março e abril e vou rodar em maio. Entenderam? Vou fazendo tijolinho a tijolinho para frente e vou testando a robustez do sistema. E aí, talvez o resultado vai ficar muito ruim ou muito bom. Mas, ficou muito ruim, eu posso mudar o período. Ao invés de eu fazer janeiro e fevereiro, eu vou fazer só janeiro. E eu vou ver se, fazendo só janeiro, se fevereiro ficou bom. Aí eu faço só fevereiro e eu vejo se março ficou bom. Aí eu faço só março e eu vejo se abril ficou bom. Lembram lá na primeira aula? Eu acho que lá na sala do projeto ainda, quando eu falei assim, 90% do tempo, 95% do tempo, a gente não vai gastar programando, a gente vai gastar fazendo teste. Alguém lembra disso? De eu ter falado isso? Tenho certeza absoluta que eu falei, só não lembro se foi no sábado ou se foi na quarta-feira, quando eu fui lá no projeto. Eu acho que foi na quarta-feira mesmo. 90%, 95%, 85%, 80%, sei lá, mas muito mais parte do tempo é fazendo teste. Escrever o código é fácil, a gente senta ali, escreve em 2, 3 horas, uma tarde, às vezes quebra a cabeça 2 dias, uma semana quebra a cabeça, mas depois passa 3, 4, 5 semanas fazendo testes. Eu vou ter que fazer a otimização de janeiro para rodar em fevereiro, otimização de fevereiro para rodar em março, otimização de março para rodar em abril. E aí eu vou ver como é que está o comportamento. E aí, Gustavo, a gente vai tentar, dessa forma, a gente vai tentar entender qual que é o tamanho ideal. E aí, claro que tem um feeling, tem uma percepção que a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo. Qual que é o período ideal para eu fazer a nova otimização? Claro que eu não vou começar fazendo de 15 em 15 dias, né? Isso seria maluquice. Acho eu, né? Seria maluquice, depende do modelo. No caso de um Rivotril da vida, por exemplo, que são trades longos, eu acho que o mercado que absorve melhor se a gente fizer, por exemplo, 3 meses. Então eu faço janeiro, fevereiro e março, aí eu faço a otimização de janeiro, fevereiro e março de 23 e rodo nos próximos 3 meses, por exemplo. Rodo em abril, maio, junho, por exemplo. E vejo se o teste, se o resultado está satisfatório. Tem que estar melhor do que a otimização geral? Não, não tem que estar melhor do que a otimização geral. Mas eu tenho que ter uma linha, às vezes, mais suave, um drawdown menor no acumulado, no compilado. E aí, de novo, volta a questão do perfil. O que que eu estou buscando com essa otimização? Daqui a pouco eu estou buscando uma taxa de acerto mais alta. Eu vou simplesmente entender que, pô, janeiro, fevereiro e março, que eu fiz a otimização aqui, nesses 3 meses de 2023, o mercado está mais comprimido. Não vamos pegar 1.000 pontos, vamos pegar 500 pontos, botar no bolso e acabou. Aí eu testo em fevereiro, né? Desculpa, em abril, maio, junho, e a minha taxa de acerto vai lá para cima. Só que quando eu faço a otimização de abril, maio, junho, que é o próximo bloco, o mercado expandiu de novo. O mercado agora está dando 900 pontos de novo. Não está dando 1.000 ainda, mas está dando 900 pontos. E aí eu vou testar em julho, agosto, setembro, buscar 700, 900, 800 pontos, de acordo com a otimização. Manteve a taxa de acerto legal. Deu para entender essa linha de raciocínio que a gente faz? Não é fácil, né? Aliás, é simples, mas não é fácil, né? Dá um trabalho desgraçado para fazer, mas vale muito a pena. Deixa eu dar uma voltadinha aqui, porque tinha várias mensagens que ficaram para trás.
O Gustavo perguntou se podia falar, deixa eu ver como está aqui. O Arley falou, ainda não achei a mina de ouro. Não, e mina de ouro pronta assim não existe mesmo, tá? Tem que trabalhar, não, não vai ser fácil, não. O Robson daí chegou, deu boa noite, já faz um tempão já, desculpa, Robson, agora que eu vi, boa noite. O Johnny falou, um fator de lucro, a partir de quanto você considera o Santo Graal? Boa pergunta. Eu tenho, para mim, para minha definição, eu tenho que um fator de lucro acima de 1,2 já é muito bom. Ah, mas só isso? Para longo prazo, sim. Para longo prazo, sim. A gente pode pegar um modelo que esteja dando ali um fator de lucro maravilhoso, 10, 15, 20, 14, mas ele não é para longo prazo. Não, não vai se repetir durante muito tempo. Não é normal acontecer isso. Todo mundo, eu sempre fico triste quando eu vejo as pessoas se empolgarem, né? Plural, as pessoas se empolgarem com produtos, com promessas, com traders, com salas e não sei o quê. Quando o cara começa a mostrar boleta, começa a mostrar relatório de performance com esses números que não são sustentáveis no longo prazo. Porque se o cara tivesse com aquilo ali, o cara em um ano ficaria multimilionário. E aí você vai ver, o cara ele não está multimilionário. E nada contra quem não é multimilionário, até porque eu imagino que aqui a maioria não seja multimilionário, não tem nada errado com não ser multimilionário, né? O que eu quero dizer é assim, se o cara conseguisse manter aquilo ali por 2 anos, um ano, 2 anos, um fator de lucro daqueles ali, onde perde quase nada e ganha muito, o cara não ia estar fazendo aquela sala ali de graça, cobrando R$ 100 por mês para estar ali. Entende? Ou então o contrário, faria de graça, né? Por exemplo, vocês estão pagando alguma coisa para estar aqui na aula? Nada, né? A gente está conversando, trocando ideias sobre modelos operacionais, sobre essa automação e etc, etc. Você acha que o cara que está fazendo lá aquela anúncio no Instagram dizendo o fator de lucro 14,89, 16, não sei o quê, você acha que aquilo ali se sustenta? É lógico que não. Então, 1,2, 1,25. Cara, se chegar a 1,5 é sensacional. Longo prazo, né? Pequenos períodos é claro que vai acontecer de ser mais alto, mas longo prazo, 1,5 é incrível. Um fator de lucro, 1,2, com uma taxa de acerto ali, 55, 57%, não achou o santo grau, mas achou um reloginho. Te gruda, como a gente fala aqui no sul, te gruda, vai, aproveita porque é um baita de um setup, vai dar para fazer um dinheiro legal com ele ali. Deu para entender, Johnny? Boa, vamos embora. Aí o Vando me respondeu, né, que tinha sido ele que tinha feito a pergunta, o Gustavão perguntou se podia falar, já respondi, já conversamos. Aí eu perguntei se tinha dado para entender. O Arley falou da forma que você explica é tão didático que é quase impossível não entender. Pô, obrigado, Arley. Obrigado. Eu me esforço para que, né, a gente fale a mesma linguagem, né? Senão não faz sentido. Eu perguntei do Kendall, né? O Arley falou que fala Kendall. Aí ninguém sabia o que que era o Walk For. Beleza. Então, espero que a pergunta do Johnny lá também esteja bem respondida. Do que a gente falou até aqui, mais alguma dúvida? Senão eu vou tentar ler mais uma, vou pegar mais uma pergunta aqui lá do formulário. Deixa eu voltar aqui. Opa, deixei a janela errada. Aliás, cliquei na janela errada. Quero enxergar o chat. Ei, meu Deus. Aqui, chat. E aqui os participantes. Beleza, agora sim. Então tá. Ahn, Tem uma outra pergunta que é assim: como saber quando trocar ou ajustar o sistema operacional? Eu acho que indiretamente eu respondi essa pergunta, né? Com as outras duas perguntas ali, eu acho que eu acabei respondendo essa. Será que não? Se a pessoa que fez essa pergunta estiver aqui e quiser se identificar e dizer que foi ela que fez, só para confirmar, respondi, né? Então tá, obrigado, Wanda.
que foi as duas estão as duas se complementam, né? As duas perguntas se complementam aqui nessa aqui. Deixa eu botar isso aqui para o ladinho para não atrapalhar mais. Aí eu consigo enxergar o chat ao mesmo tempo. Peraí. Agora sim. Agora ficou legal. Aqui e essa aqui embaixo. Aqui, organiza a janela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não perde tempo, cara. Apanhando para o Windows. Que nojo. Aqui, agora sim. Pronto. Então tá respondida. Deixa eu procurar outra aqui. Ih, deu um erro. Tá. Compartilhar parâmetros usados nos robôs e os resultados obtidos com eles. Não sei se eu entendi bem essa pergunta. Se alguém, me ajudar aqui, o que que é essa pergunta especificamente, qual robô que é, né, se a pessoa que, novamente, a mesma coisa, né? Se a pessoa que perguntou quiser ajudar aqui a entender, senão depois eu pergunto lá no grupo, peço para a pessoa complementar, tá? Por enquanto eu vou deixar ela no ar aqui, então. Deixa eu botar um xizinho nessa aqui que eu respondi já, depois eu complemento ali. E essa aqui também. Como saber aqui. E essa aqui eu vou botar um ponto de interrogação que eu fiquei com dúvida para não quero responder bobagem, né? Eu quero entender melhor o que a pessoa perguntou. Eu acho que talvez seja com relação ao Rivotril ou máximas e mínimas, mas aí eu vou responder como se fosse o máximas e mínimas e o Rivotril, tá? Se depois a gente tiver essa pergunta, se eu entendi errado a pergunta, a gente depois na próxima aula eu respondo de novo. Rivotril, eu sigo usando aquilo que eu falei para vocês, que eu pro meu perfil funciona melhor, que é no índice, o rompimento de 1 hora, sem alvo e sem stop. Isso para mim, tá? O Johnny, se eu não me engano, estava testando um alvo bem mais curto. Não sei se ainda está usando, mas estava testando um alvo de 250, se eu não estiver enganado. Certo, Johnny? 250 pontos, né? Porque queria encontrar ali uma taxa de acerto mais alta, aquela questão que a gente sempre fala, né? Do conforto emocional e etc. Eu sigo usando daquele jeito que a gente conversou. Sem alvo, sem stop, encerrando às 17 horas. Alguém me perguntou essa semana sobre encerrar às 18. Eu não tenho acompanhado até às 18. 17 horas eu encerro e não monitoro mais. E para o dólar, eu estou usando 120 minutos, porque não gostei da performance dele no 60 minutos. E aí aqui entra uma ideia interessante que vocês acho que já entendem o suficiente aquele código lá para criarem, né, fica uma provocação aqui, para criarem uma alternativa para testar, né, um modo de entrada invertido, porque tá muito ruim neste momento, estava muito ruim assim nos últimos meses, muito ruim a performance do dólar no rompimento dos 60 minutos. Então ele pegava a entrada e vinha para trás muitas vezes no gráfico de 60 minutos, muitas vezes inclusive indo até o final do dia para trás. O que confirmou quando a gente jogou no 120. E aí ele realmente muitas vezes rompeu, né? Como hoje, por exemplo, ele rompeu lá para baixo, e aí chegou a andar ali, eu acho que uns 15 pontos, 16 pontos, depois voltou, acabou saindo, no meu caso, acabou saindo quase no 0 a 0, saiu com 3 pontinhos lá. Mas vocês entenderam o conceito aqui? Pegaram a lógica? Para 60 minutos, eu sugiro que se teste
quando romper a máxima, a gente enxergar isso como um falso rompimento. Esse conceito vocês já devem ter trabalhado, né? O rompimento, falso rompimento. 80% dos rompimentos são falsos. Aqui isso está funcionando bem. Está funcionando bem, como eu disse. Neste momento, neste ciclo do mercado, ele tem feito muito esse movimento falso de romper e voltar. E aí, se a gente estiver usando o stop na mínima, eu acho que fica um bom resultado. Tive tempo de fazer? Não, não tive. Gostaria que algum de vocês se animasse a programar? Com certeza. Acho que dá para fazer um negócio bem legal ali, certo? Se alguém se interessar e quiser depois trocar uma ideia, a gente pode avançar nisso aí. A ideia eu já dei, né? Eu posso ajudar com alguma lógica, alguma dúvida na lógica ali, certo? Máximas e mínimas. Alguém aqui usa o máximas e mínimas? Só para. Daqui a pouco ninguém nem sabe o que é o tal do máximas e mínimas, né? Mas eu acho que a maioria sabe, deve estar usando. O Johnny perguntou do alvo na ponta oposta ao stop por ATR ou algo do tipo. Tem que testar tudo, ô Johnny. Estamos falando de novo do Rivotril, né? Tem que testar tudo. Eu acho, assim, visualmente, eu fiquei com a sensação de que o stop, o alvo, sem stop de novo, tá? O alvo na se rompeu a máxima, né? O alvo na mínima funcionou muito bem. Funcionou muito bem. Mas é visual, né? Não fiz, não escrevi o código, não fiz backtest. Estou falando de vivência, de experiência só de olhar para o mercado e ver o resultado. Na verdade, ver o resultado negativo do backtest, do gráfico de 60 minutos para o dólar, certo? Então, voltando para o máximas e mínimas. Alguém está operando máximas e mínimas? Alguém se interessou por testar esse modelo do Stormer? O Vando opera. Boa. O Robson fazendo testes. O ideal é fazer teste antes de operar, pelo amor de Deus. Não vai sair botando na conta real, né, gente? Responsabilidade em primeiro lugar, né? Gustavo não opera, beleza. O máximas e mínimas, o conceito dele é bastante simples, né? Ele não tem uma complexidade técnica muito alta. Ele trata de operar a volatilidade do dólar. Em determinados períodos isso funciona, determinados tempos gráficos, não períodos, em determinados tempos gráficos isso funciona bem, mas o mercado tem que estar, pelo conceito original do código, do modelo, do conceito, o mercado tem que estar mais leve tendência de alta ou leve tendência de baixa ou lateral. Se ele tiver forte na alta, ele não pega as entradas, e se ele tiver forte na baixa, a gente toma stops gigantescos. Então, ele é um setup chato de pegar em dia de tendência forte de baixa, que às vezes assusta, né? Operar sem stop, ele assusta, mas funciona bem, né? Para o dólar, eu gosto muito de usar ele no 3 minutos e sem alvo, desculpa, sem alvo não, sem stop, que é vamos dizer assim, o clássico, sem stop, ainda que exista a possibilidade de fazer ele encerrando no terceiro candle. Então, entrou na operação, fechou o primeiro, fechou o segundo, fechou o terceiro. Onde fechar o terceiro, não importa se é lucro ou prejuízo, zero a operação, que é o stop no tempo, né? Então, 3 candles depois, se não andou, sai fora. Mas eu prefiro, né? E estatisticamente eu gosto mais do resultado de usar ele sem stop. Então, ele só sai quando realmente toca na máxima dos últimos 2 candles. E por que que eu estou falando da máxima só e não estou falando da mínima? Porque no dólar eu não uso ele no modo 3, aquele modo que a gente opera vendido quando tiver em tendência de baixa. No dólar eu opero ele somente no modo 1. Então lá é o modo de entrada 1, modo de alvo 1, modo de stop 1, né? O 1, 1, 1. Ele, para mim,
para o meu perfil, é o que funciona melhor. Aí vem o detalhe. É o que funciona melhor, mas ele tem apanhado muito nos últimos 60 dias. Não está fácil de segurar. Dá vontade de desligar, dá vontade de desistir de usar, mas aí a estatística vai para o vinagre, né? O dia que eu desligar ele é o dia que ele dá 100 pontos de saldo no final do dia, então a gente precisa manter, pelo bem da estatística, né? Enquanto eu estiver usando, a não ser que eu decida parar realmente de utilizar ele, mas só pausar eu não vou fazer isso, então eu sigo usando assim. Pro gráfico do índice, eu prefiro um tempo maior, um período, né? Um tempo gráfico, desculpa, um tempo gráfico, um período, um tempo gráfico maior. Eu não quero confundir período de análise com tempo gráfico, né? Nos últimos, de abril para cá, a gente está usando ele com a mesma parametrização, sempre, só operando em tendência de alta, igual 1, mesmo jeito, só que num tempo gráfico maior, e a gente está em torno aí, de abril para cá, está em torno de uns R$ 800 líquido de, de resultado, operando bem pouco. Deve ter umas 40 operações e está com em torno de R$ 800, né? Teve ali poucos loss, ele funciona. Não teve poucos loss, não, mas a taxa de acerto está boa e o resultado está ali em torno de R$ 800, que para índice, considerando que foi assim, final de abril e o mês de maio inteiro, e hoje é recém dia 5 e hoje foi loss, está um bom resultado. Fazer em torno de mais de R$ 500 no mês de maio, com um operacional levezinho, que opera muito pouco, bom resultado, tá? Bom resultado. Então, não sei, respondi desses dois modelos operacionais, não sei se a pergunta era essa, se foi alguém que estava aqui que fez a pergunta. Ah, o time do índice eu não falei, né? Eu gosto de três tempos. Eu estou usando um tempo não convencional, mas eu gosto de três tempos para esse gráfico, para esse ativo, para o índice. 18, 20 e 21. Os três têm uma performance parecida. Tô falando tô usando 23. Mas isso é maluquice, coisa da minha cabeça, é teste que eu venho fazendo há algum tempo. Mas o 18, 20 e 21 tem resultado melhor, tá? Minutos, minutos. Máximas e mínimas é minutos, tá? Máximas e mínimas é minutos. A gente tem alguns testes que a gente fez com gráfico de Renko, aí o conceito operacional é um pouquinho diferente, é uma inspiração no máximas e mínimas, uma mistura com a barra vermelha ignorada, que o Stormer chama também, mas é um conceito parecido, mas aí para Renko, né? Mas aí a gente está falando aqui de gráfico de 18, 20, 21 minutos, certo? Gustavão perguntou, para usar automação na conta simulada, não, tem que contratar um módulo também? Não, 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 não. O módulo de automação ele só é necessário para execução em conta real, né? O Profit ele já vem com o módulo de automação, o íconezinho dele lá, aquela pecinha de xadrez lá, o ícone da função de automação, ele é cinza, e é quando você contrata para operar na conta real, ele fica amarelinho, que aí ele pode ser usado na conta real, mas ele vem já nativo o módulo de automação para operar no simulador, certo? É bem importante que tenha. A Nelogica não seria burra de não disponibilizar isso, porque é ali que a pessoa se sente segura para contratar o módulo e fazer as suas automações, né? Então não, eles disponibilizam isso aí gratuitamente. O Hiroshi perguntou: idealmente, o robô deve ficar ligado todos os dias, com exceção de dias em que a B3 dá problemas, aconteceu na terça, se não me engano, exato. É, sim, o ideal é ficar ligado todos os dias, se isso foi o que você testou, né? Daqui a pouco você resolve testar os robôs, fazer um backtest.
em que você só opera no dia da semana, se você só opera, por exemplo, eu só tenho quarta-feira para operar. Você faz um backtest, escreve lá no código que só opera se for quarta-feira e vai fazer o levantamento estatístico de quartas-feiras. Aí, no dia que você vai ligar o robô, que é a quarta-feira, você tem a estatística da quarta-feira. Ah, mas não é assim que funciona. É meio de semana, lembra da questão do comportamento do mercado, o preço se movimenta assim, se movimenta assado, tem mais notícia, tem mais aquilo e tal, pode ter a ver. É. Agora, o ideal, sim, você liga o robô e deixa, né? Todo dia de manhã vai lá e dá o play, a não ser que você tenha no servidor, daí você não precisa iniciar todo dia, né? Pode deixar ele ligado. Eu gosto de colocar lá na automação que ela, quando entra em leilão, as estratégias são todas pausadas, porque se acontecer um leilão durante o dia, eu não quero correr o risco de estar posicionado e de abrir nova posição, por exemplo, numa saída de leilão, que o mercado fica muito atípico. Então, por isso que eu já ligo os meus robôs a partir das 9h40 da manhã. Se acontecer leilão, todos eles são pausados, e lá às 5 da tarde eles são todos pausados de novo, né? Não são pausados, as operações são encerradas, né, às 17, 17h15, na verdade, eu uso. E quando o ativo entra em leilão no final do dia, pela configuração lá do leilão, ele acaba pausando de novo os robôs. No outro dia de manhã, quando entrar em leilão de novo, mini índice, mini dólar, lá no iniciozinho da manhã, né? Quando ele entra em leilão, se eu por acaso tivesse com o robô ligado, ele pausava de novo, o que me obriga, então, no início da manhã, ali depois das 9h05, por exemplo, eu ir lá ligar novamente os robôs, tá? O Gustavo disse, eu pergunto porque a FlexScan é burra. Para simular tem que contratar. Porra, mas daí é muita burrice, né? Eu não lembro o que que é FlexScan. O que que é a FlexScan? Não lembro o que que é. Mas é burrice, né? Cobrar para fazer simulação, aí você não vai usar na conta real, não vai ter. Bom, A FlexScan é a plataforma da InvestFlex, onde o Valério tem um gradiente linear, tem umas tá. coisas de opções, aquilo lá é terrível. É uma burrice sem tamanho, né? Você cobrar. Agora, vamos lá, vamos pensar comercialmente, né? Por que que a Nelogica te oferece um módulo gratuito para que você se motive a utilizar a ferramenta e tudo mais, e isso acaba fomentando o mercado de automações e é interesse das corretoras que isso aconteça. Então, a Nelogica deixa você aprender e testar e tudo mais, mas no fundo, o interesse de todos, da corretora, da Nelogica e tudo mais, é que você contrate o módulo e opere lá na corretora, né? A corretora precisa ter giro para ter liquidez, precisa ter giro para ter corretagem, às vezes, né? Depende da corretora, cobra corretagem, né? Escritórios, principalmente, não, as corretoras não tanto, mas escritório cobra corretagem para operar e etc. Então, eles querem fomentar aquilo ali, né? Mas eu acho uma burrice sem tamanho cobrar para simulação. Faz o menor sentido. Bom, eu espero que essa pergunta que estão aqui dos parâmetros tenha não sei quem perguntou, mas que eu tenha respondido. Com relação a resultados, o Rivotril, eu posso depois levantar o resultado do Rivotril para índice dólar, levantar e passar para vocês lá no grupo. Não vou abrir, não vou fazer backtest agora, backtest não, relatório agora. Eu teria que abrir o Profit de novo. Mas eu levanto para vocês depois como é que está funcionando. E o máximas e mínimas eu sei que está no prejuízo. No mês de maio deu um prejuízo, eu tenho de cabeça, eu acho que foi em torno de R$ 900 de prejuízo no máximo as mínimas. Mas eu não tenho certeza. Em março ele estava muito bem, em fevereiro estava muito bem, em março estava muito bem, abril ele não foi muito bem, terminou acho que quase no 0 a 0, maio perdeu uns R$ 900 e agora esse mês eu não conferi como é que tá, mas não acho que não está muito bem. Já o máximas e mínimas, né? Já o Rivotril no dólar eu sei que está bem e no índice vocês estão acompanhando, né?
quem é que tá operando o Rivotril diariamente aí? Eu sei que o, deixa eu ver aqui. O Johnny eu sei que tá. O Robson eu acho que tá também. O Gustavo tá operando, Gustavo? Quem mais? Quem mais tá operando aí, gente? Gustavo esporadicamente. O Hiroshi começou essa semana, mas não foi muito bom. Começou a semana ruim, né? Segunda começou, segunda e terça não, não, segunda, a segunda eu não me lembro. Mas hoje foi bem, né? Hoje pegou 1.000 pontos, né? Ontem foi ruim. Ah, o Vando operou só o dia do Loss. Puta merda. Acontece, mano. Acontece. O Hiroshi hoje pegou os 1.000. Boa. É, pegar os 1.000 ou pegar um pouco menos, aí, né, volta um pouquinho naquilo que eu respondi para o Gustavo ali antes. De repente, faz uma otimização do mês de maio. Sugestão. Quem quiser testar, né, fazer esse tipo de teste, simulador de preferência, né? Faz a otimização de maio e vê como é que ela está se comportando em abril, em junho, né? Ver como é que ela se comportou essa semana. Eu ainda sou partidário de deixar sem alvo. Eu acho que o mercado está dando esses movimentos grandes, está valendo a pena pegar. Está valendo a pena pegar sem alvo. Pessoal, apareceu mensagem para mim aqui de instabilidade da minha conexão. Se eu cair, aguardem que eu volto, tá? Mas acho que já normalizou de novo. Vamos ver. É, acho que normalizou, né? Estão me ouvindo bem? Trancou? Caiu. Olá, olá, olá. Voltei, voltei. Me ouvem bem? Aí, beleza? Voltou. Show, show. Deixa eu voltar aqui. Eu tentei avisar vocês hoje, olha, não sei se não vou cair. Quando eu fui ver, já tinha caído. Demorou um pouquinho a aparecer a mensagem aqui de que eu estava com internet instável. Bom, o que mais? Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou assim: colocar no código a opção de parcial atingindo X pontos e puxando o stop para a entrada. No- Não, eu acho que a gente chegou na última aula, a gente chegou a comentar sobre isso aqui, não? Não sei se a pessoa que fez a pergunta estava ou assistiu depois à última aula, mas a gente chegou a fazer isso aqui. Todo mundo estava na última aula, lembra disso? Ninguém? Mas você estava na última aula, Robson? Você chegou? Ah, você não está. Tá. A aula está disponível, tá? Eu vou fazer assim, eu não vou abrir o Profit de novo aqui, até porque a minha conexão já não está grandes coisas, mas eu vou te explicar como é que a gente faz isso. E depois lá na última aula você consegue ver esse trecho também. E aí depois eu posso, não tem problema nenhum, eu posso escrever um trechinho e passar lá no grupo também. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Qual que é o comportamento que a gente precisa ter aqui? O que que a gente precisa fazer? Vamos falar de outro jeito. O que que a gente precisa fazer para construir essa lógica dentro do código? Bom, a gente tem lá, vocês lembram que a gente tem a estrutura de modos de entrada, modos de alvo e modos de stop, certo? Onde é que vocês colocariam uma regra para colocar uma parcial atingindo X pontos e puxando o stop para entrada? Onde é que vocês colocariam isso? Em qual desses três grandes blocos? Entrada, alvo ou stop? Eu sei que a pergunta parece pergunta idiota, mas não é. Ninguém vai me responder. Vocês querem me deixar falando sozinho aqui? Eu vou fechar a sala desse jeito. Vamos lá. Se eu quero fazer
Entrada, Robson? Será? Olha só. Se eu quero fazer um, uma saída, se eu quero fazer uma parcial, desculpa, se eu quero fazer uma saída parcial, né, eu já tenho que ter posição, certo? Se eu já tenho que ter posição, não é na entrada. Então eu tenho que ter um modo de alvo ou um modo de stop para fazer esse tratamento. Primeira subdivisão, saída. Alvo ou stop. Se eu estou falando de uma parcial, é um alvo, boa, é um alvo parcial. O Robson já complementou, é um alvo parcial. Ok. Então, dentro daquele segmento onde a gente está falando dos alvos, a gente vai criar um novo modo de alvo, o número pouco importa. Eu vou criar um novo modo de alvo, e lá dentro a minha regra vai ser a seguinte: se eu estou posicionado, né? Se eu estou comprado, se eu estou vendido, né? Mas se eu estou, vamos fazer a primeira compra, lado comprado. Se eu estou comprado e o meu preço, e a gente sempre vai tratar o preço dentro do código como close. Se o close é maior ou igual ao meu preço de compra mais o gatilho. Então, vamos botar número para ficar fácil. Se o meu preço de fechamento, que na verdade é o close, mas ele não, porque ainda não fechou ainda, né? Mas a gente usa o close dentro do código. Se o preço atual, no caso, é maior ou igual ao meu preço de entrada. Digamos que o meu preço de entrada seja 137 mil. E o meu gatilho é 500 pontos. Então, 137 mil mais o gatilho, 500. Se o preço for maior do que 137.500, eu faço uma saída a mercado, por exemplo, uma parcial. Isso é uma forma de pensar. E, ao mesmo tempo, o ato contínuo, eu faço a movimentação do meu stop que sobra ali para o preço buy price, mais um tiquezinho, dois tiquezinhos para ficar acima. Então, ali uma proteção acima do preço de entrada. Essa é a primeira parte da lógica. Mas eu também posso colocar já direto uma parcial através de uma ordem limite. Então, se eu estou comprado e o meu preço atinge, do mesmo jeito que eu colocaria um alvo, eu colocaria um alvo parcial recebendo o meu preço de compra, o meu buy price, mais o tamanho da parcial que eu estabeleci lá em cima, certo? Tranquilo até aqui? Eu sei que sem abrir o gráfico, sem abrir o editor de estratégias, fica um pouquinho mais difícil, mas eu realmente, hoje eu não vou ter condições de abrir, eu passei o dia inteiro com problema no computador aqui, nem consegui participar da live que eu fui convidado de manhã, tive que cancelar a aula de tarde, hoje foi um dia bem complicado. E já caiu uma vez aqui, né, no nosso papo. Aliás, deixa eu ver. Ah, não, a gravação está funcionando. Ah, perfeito, perfeito. Como é que eu vou determinar qual que é a minha parcial? Eu posso ter um input dizendo que a minha parcial é de 500 pontos, né? Então são 125 ticks, ou 150 ticks, ou 200 ticks, né? Se eu quero 500 pontos, eu vou colocar 100 ticks. Se eu quero, sei lá, 750 pontos, eu vou botar 150, e assim por diante, né? Qual que vai ser o tamanho da minha parcial? Ah, vai ser 300 pontos. Vou lá, 60 ticks, e vou pegar o meu preço mais aquela parcial, mais ah, mais aquele rangezinho ali para fazer o meu alvo. Beleza. Só que no momento em que isso acontece, eu tenho que ter a movimentação do preço pro 0 a 0. E aí é onde entra aquela primeira lógica que eu falei ali, né? Se o preço é maior ou igual àquele mesmo valor, eu faço a movimentação. Aí eu posso usar a mesma variável, inclusive. Eu posso usar aquela variável para trazer o preço para o 0 a 0. Deu para entender a lógica, Robson? Não é difícil.
Dá um pouquinho de trabalho, né? Tem que escrever umas linhas a mais ali, mas não é difícil. Agora, vou compartilhar de novo uma vivência minha, assim. Eu, até hoje, não encontrei. Boa, boa, vai tentar. Depois, se tiver dúvida, chama lá no grupo. Ou traz para a próxima aula de novo, né? Eu, até hoje, não consegui justificativa estatística, né, matemática, para utilização de duas coisas: break-even e trailing stop. Nem parcial. Na verdade, são três coisas. É que o break-even e o trailing stop, para mim, está dentro da mesma lógica. E parcial. Porque quando eu faço parcial, significa que eu estou afetando diretamente a minha relação lucro-prejuízo. Então, eu estou tomando um prejuízo, aceitando, melhor dizendo, um prejuízo cheio, se o trade der errado desde o início, e eu estou me assegurando com a minha taxa de acerto um pouco mais alta, mas eu estou piorando o meu lucro-prejuízo. Eu não consigo encontrar, para mim, a justificativa de fazer essa, essa, fugiu a palavra, essa composição, de fazer essa composição de colocar preço ali no meio, fazendo parcial, fazendo duas, três parciais e tal. No longo prazo, eu não consigo justificar para mim mesmo isso. E aí eu converso com outros traders, e aí eu volto no exemplo do Stormer de novo, que a gente conversa muito sobre isso. Ele também, a gente não, né, a gente conversa sobre isso, ele também não conseguiu, não consegue encontrar onde que vale a pena usar um trailing stop, usar uma parcial, a não ser que a gente esteja falando assim, ó, vou fazer o Rivotril e vou fazer ele uma parcial com 1.000 pontos, vou proteger muito pertinho dos 1.000 pontos e vou deixar até o fim do dia. Mas aí eu estou tomando o risco de ficar, na pior das hipóteses, ficar com o mesmo resultado que eu já teria se eu tivesse utilizando o alvo de 1.000 pontos. O que eu quero dizer com muito pertinho? Ah, sei lá, 950 pontos. 950 pontos, fez 1.000, eu defendo 950, e aí vai até o final do dia, e na maioria das vezes eu vou acabar saindo com os 950. Porque ele vai fazer aquela correçãozinha e eu vou sair com 950. Aí quando eu somo 950 com 1.000, eu faço a média, eu vou sair ali na média com 975, não me afeta tanto o lucro-prejuízo e eu mantenho a taxa de acerto muito, muito, muito parecida. Ponto. Aí você tem que ver se vale mais a pena para aquele modelo que foi escolhido, se vale mais a pena um alvo maior, um alvo menor, e etc. E se vai entrar com dois contratos, vai entrar com os dois até o fim. Se vai entrar com 20 contratos, vai entrar com os 20 até o fim. Ponto. Mas para que usar parcial? Para que usar trailing stop? Conforto emocional. Conforto emocional. Não tem justificativa matemática. E aí talvez eu esteja comprando briga, especialmente se vocês acompanham, depende dos influenciadores, e eu acho péssimo que alguns influenciadores, né, é, defendam as coisas de maneira irredutível. Eu posso falar da minha experiência e da estatística que eu levanto para os modelos. Eu não vejo vantagem matemática de usar parcial e de usar trailing stop e de usar break-even. O, conf- o, o que ela traz de vantagem é o conforto emocional. Para quem está começando aqui, talvez alguns de vocês estejam começando, o conforto emocional é muito importante. Se eu não estou enganado, o Rogério, por exemplo, é meu aluno lá do curso de Day Trade, não é, Rogério? Lá do curso de Day Trade é uma pessoa, que tem menos vivência de mercado, está começando, precisa ter. Boa, é o Rogério mesmo, estava certo.
precisa ter o conforto emocional da taxa de acerto mais alta, por exemplo, entrar numa operação e já não ter mais risco financeiro para aquela operação, e aí deixa correr o segundo contrato. Tá tudo bem. Só que a justificativa não é retorno financeiro. A justificativa não é matemática, ela é uma justificativa de entendimento de perfil. Lembram que eu sempre falo de perfil, certo? Então, por isso que eu não condeno quem usa, mas eu não faria, tá? Então, Robson, me ajuda ou até o contrário. Prova que eu estou errado. Me ajuda a mudar a minha cabeça. Vai lá, programa, eu te ajudo a programar se precisar. Talvez precise, né? Se precisar, conta comigo. Tem mais colegas que já são bons aqui também. Mostra que o resultado, né, matematicamente é melhor utilizando break-even e utilizando parcial, certo? Ah, respondido? Respondido, né? Essa ficou bem respondida. Deixa eu ver. Acho que enquanto a gente conversava, se eu não me engano, entrou mais uma pergunta aqui. Vou botar um xizinho aqui para dizer que eu já respondi. Vamos falar de novo sobre isso. Ah, na otimização, prefere fazer tique a tique ou OHLC? Sempre fico na dúvida e acaba que elas. Deixa eu ver o que diz aqui. Acaba que elas dão resultados diferentes. A ideia geral da Nelogica de trazer o backtest tique a tique foi suprir essa diferença, né, essa demanda pela diferença do resultado real do backtest tique a tique em relação ao backtest ou HLC. Se, por favor, só para eu não deixar ninguém boiando assim, se tem alguém que ainda não sabe o que é OHLC e tique a tique, fala aqui no chat que eu faço uma revisãozinha bem rápida. Mas o backtest tique a tique, ele tem uma grande vantagem e ele tem um grande problema. Vocês sabem qual que é a grande vantagem e qual que é o grande problema? Todo mundo sabe? Só a primeira pessoa que escreveu no chat ali, não, ninguém sabe? A vantagem sim, beleza. O problema não, boa. Vamos lá. Olha só. Grande vantagem, então, já que o Vando não colocou ali não, a grande vantagem dele é que ele dá uma exatidão, o Johnny já matou. Ele dá uma exatidão das operações, porque ele considera a mínima variação do preço, ou seja, o TIC, né? Lembrando que o TIC é a menor variação de preço de um ativo. No mini dólar é meio ponto, no mini índice são 5 pontos, nas ações é 1 centavo e assim por diante. Ah, o backtest tick a tick consegue identificar o que aconteceu primeiro dentro de um candle. Então, o candle ele tem quatro informações que está ali na pergunta está ali OHLC. O candle ele tem quatro informações: o preço de abertura, o preço mínimo, o preço máximo e o preço de fechamento. Por isso que é OHLC. A abertura, a máxima, a mínima e o fechamento. Como é que o backtest da Nelogica interpreta um candle? Isso é uma convenção e não é uma realidade absoluta. Ela é uma convenção, uma forma que a Nelogica realmente convencionou que para ela o backtest o candle teve esse comportamento, embora possa não ser verdade. E aí é onde vem a divergência. O candle positivo, candle que fechou para cima, o backtest sempre vai entender, no OHLC, sempre vai entender que houve a abertura, houve a mínima, o preço movimentou para baixo, aí o preço subiu, fez uma máxima e voltou e fez o fechamento. Então a gente tem pavio superior e inferior, nessa imagem, né? O pavio superior e inferior, ele fez primeiro o inferior,
fez o pavio superior e acabou fechando acima, né? Fechou positivo, ele fechou acima da abertura e ele fez O, L, low, high, close e fechou. O, L, H, C. Quando é um candle negativo, é o HLC, é o contrário. Ele faz a abertura, ele faz a máxima, ele vai, faz a mínima, volta e fecha. Então ele faz open, high, low, close. Abertura, máxima, mínima, fechamento. Só que muitas vezes o comportamento real do candle não foi esse. Ele pode ter fechado negativo, mas ele pode ter aberto, feito mínima, feito máxima, voltado e fechado abaixo da própria abertura, portanto, um candle negativo, mas ele continua sendo interpretado, desculpa, pelo backtest como OHLC. E na verdade ele foi OLHC. Ele fez a mínima antes de fazer a máxima. Então, que o backtest tick-a-tick faz? Ele identifica exatamente o que aconteceu primeiro, porque ele vai medindo cada variação de preço. Então, ele sabe que abriu aqui, veio para cá, foi para cima, foi para baixo, foi para baixo, foi para baixo, foi para baixo, foi para cima, foi para baixo, foi para cima, foi para cima, 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 baixo, baixo. Ele sabe o que aconteceu primeiro, tick-a-tick. Então, essa é a grande vantagem do backtest tick-a-tick. Ah, mas então todos os nossos problemas estão resolvidos. Graças a Deus, agora temos a ferramenta perfeita de backtests. Não, não. Porque a quantidade de dados, que é muito, são dados muito granulares, né? A menor fração do preço, da variação, são, ao invés de eu ter quatro informações para um candle, né? Open, high, low, close. Ao invés de eu ter quatro informações, eu posso ter milhares de informações. Porque o Candle, ele pode. Quando a gente fica olhando para o gráfico durante 5 minutos, quantas vezes a gente vê o preço passar para cima, para baixo, para cima, para baixo, para baixo, para cima, para cima, para cima, desce, 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 sobe, 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 desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. E aí termina o Candle, às vezes termina um doji, mas ele subiu e desceu centenas de vezes no mesmo Candle. São todas as informações que têm que ser avaliadas para saber o que aconteceu primeiro. Por conta disso, acontece o que o Johnny respondeu aqui no chat. A gente tem um tempo de análise muito curto. Então, se você abrir o backtest OHLC, você consegue, por exemplo, num gráfico de 15 minutos, você consegue fazer backtest de 5, 6 anos sem dificuldade nenhuma. Todos os dados estão lá. Cara, às vezes tem que aguardar um pouquinho, se nunca fez, tem que aguardar um pouquinho, carregar ali as informações, mas tá lá. Porque a gente tem 100 mil no Profit Ultra, acho que são, no Profit Ultra, acho que são 200 mil barras, 200 mil candles para trás de informações. No Profit Pro, se eu não estou enganado, são 100 mil. Se não mudou, era isso, né? Era 100 mil no Pro e 200 no Ultra, se não aumentou, é por aí. Um gráfico de 5 minutos, por exemplo, dá para fazer backtest de 3, 4, 5 anos tranquilamente. Agora, e num gráfico, num backtest onde a gente tem centenas de informações no mesmo candle. A gente consegue fazer, às vezes, 2 semanas, 3 semanas, um mês, 2 meses de backtest. E aí, como é que eu vou confiar? Vou confiar mais num backtest de 5 anos, sabendo que tem ali várias operações que o comportamento do candle pode ser diferente do OHLC, ou eu vou confiar num backtest que tem só 2, 3, 4 semanas para utilizar? O que que vocês prefeririam? A pergunta foi assim: prefere fazer tick-a-tick ou HLC? O que que vocês prefeririam? Se vocês estivessem no meu lugar, o que que vocês responderiam? Não é pegadinha, mas tem um caminho para responder, tá? Tem um outro caminho para responder. Ninguém se atreve? Tempo maior. Boa. É isso aí. O HLC passa mais segurança. E aí tem um detalhe. Beleza, vocês chegaram no raciocínio que eu queria. E aí tem um complemento desse raciocínio. O que que a gente pode
fazer para melhorar o backtest que a gente está fazendo. Ainda que seja no gráfico temporal, em vez de a gente colocar, por exemplo, um alvo com um tamanho só ali, uma regra de entrada com a posição, se fizer isso, fizer aquilo, a gente começar a usar o evento close, o evento de fechamento do candle. Porque aí eu sei onde é que foi o fechamento. Então, se eu coloco, por exemplo, fechamento mais um, eu sei que ele vai fazer no candle seguinte e que a chance de ele não tocar no, no, no tique acima, por exemplo, do fechamento, ela é muito, muito, muito pequena. Isso reduz demais a, a margem de erro do backtest ou HLC. E aí eu começo a entrar na minha especialidade, que são gráficos atemporais. O gráfico de Renko. Por que que eu uso o gráfico de Renko? Porque através do gráfico de Renko eu consigo ter uma certeza, certeza, aí não gera dúvidas de que o candle, e aí não chama candle, né? Chama Renko, mas de que o box, de que a caixinha fechou no local exato sem ter tido chance de fechar na outra posição. Então, quem já escreve código há algum tempo sabe, né? No Renko a gente tem ali o fechamento. Aliás, não precisa escrever código, né? Quem já opera gráfico atemporal sabe que o Renko ele tem um tamanho padrão. Então, eu sei exatamente em qual tique que ele fecha. E se eu quero considerar o primeiro fechamento de Renko após tarará, tal condição, assim, assim, assado, aquela informação ali, ela é exata, porque não tem como ele ter tocado, por exemplo, se eu deixar, né, claro que eu tenho que respeitar o comprimento do renco, e aí isso aí numa próxima aula eu posso, quando eu tiver com o Profit aberto, eu posso desenhar isso e mostrar, né, e até usar um exemplo depois no código, mas essa diferença ela é importante, e é por isso que eu uso tanto gráfico de renco para programar, para fazer os meus códigos. Eu transformei todos os meus modelos, todos os meus modelos eu transformei todos em gráficos atemporais. Banda de Bollinger, estocástico, cruzamento de média, tudo feito a partir do gráfico de Renko. Porque eu quero ter a certeza do tique a tique com a longevidade, vamos falar, com a janela de análise, com o período de análise igual ao OHLC. Eu sei que o meu código, no final do dia, eu vou fazer o backtest, eu vou pegar o código na execução, a automação, né, na conta de simulação e a automação na conta real, e eles vão bater. Lógico que pode ter diferença de mercado, assim como a gente pode operar na mão aqui, não respeitar uma ordem, isso é natural, isso não tem problema nenhum, isso faz parte. Mas as operações vão acontecer, as mesmas operações vão estar num gráfico de performance, vão estar no outro gráfico de performance, elas vão estar ali iguais. O Gustavo, o Vando falou HLC passa mais segurança, o Gustavo falou HLC no longo, geral, e TIC é aquele refinamento que você explicou antes. É isso aí, é exatamente isso. Então a gente consegue fazer esse refinamento mesmo assim, utilizando o tic a tic. Eu gosto muito do tic a tic. Eu briguei durante tanto tempo com a Anelógica para ter o tic a tic, que quando a Anelógica colocou o tic a tic, entrem lá na Nelo Academy, no Invest Academy, não é Nelo Academy, no Invest Academy. Entrem, é gratuito. Entrem lá no Invest Academy e perguntem e procurem por backtest tique a tique. Vejam quem foi que gravou o curso para a Nelogic. Fui eu. De tanto que eu enchi o saco da Nelogica para ter o tique a tique, eles me convidaram para ser o padrinho, para ser o patrono do backtest tique a tique. Então, se vocês tiverem curiosidade mais, né, sobre tique a tique, entra lá no Invest Academy, é gratuito o curso, está lá, é só assistir, são 4, 5 aulinhas lá, vocês vão aprofundar um pouco mais o tique a tique. O Robson perguntou, o código muda muito de Kendall para Renko? Não, o código é o mesmo.
essa lógica do close são detalhezinhos, assim, ajustezinhos que a gente vai fazer ali na hora da ordem. Por exemplo, no tamanho do alvo, por exemplo, se eu vou usar um gráfico de 6 rencos e eu considero que a minha entrada é aqui no preço 6.000 do dólar, né, no preço 6.000. Como eu estou usando o gráfico de 6 rencos, por exemplo, o que eu falei, a minha entrada, eu quero entrar no 6.000. No código, eu vou colocar que eu quero no fechamento do renco mais um tique, para eu ter certeza de que o 6.000 vai ser vencido. Ou seja, o fechamento acontece no 6.000 e eu entro um tique acima, portanto, quando eu olhar para o gráfico, eu vou enxergar o fechamento e ele vai estar registrado no backtest. Então, eu vou colocar close mais um tique. Onde é que vai estar o meu alvo? Digamos que eu queira pegar 10 pontos de alvo. São 20 ticks que eu vou colocar lá no meu código para pegar 20 ticks. No gráfico de 6 renco, eu posso querer pegar 20 pontos para fazer backtest, eu posso pegar esses 20 pontos porque é múltiplo. O 6R, o corpo tem 5 ticks, né? Vocês sabem que o renco, ele tem, no nome dele, ele tem um tique a mais, né? Então, o gráfico de 6 renco, ele tem 5 ticks de corpo, e o sexto tique, o 6R, o sexto tique, ele é o que vira, que a gente fala, né? Ele é o que faz o fechamento do candle, então, do box. Por isso que ele é 6R. Então, 20 ticks são 4 box cheios, completos. Então, eu consigo ter certeza de que ele está pegando 4 boxes ali com 10 pontos. Porém, se eu colocar 19 ticks, a minha certeza já foi para o saco. Então, o cuidado que eu tenho que ter no código é utilizar os múltiplos do tamanho do renco para alvo e para stop. Claro que no caso do stop eu tenho que considerar o tick da entrada e o tick da saída. E tem que ter no mínimo dois corpos, né? Porque ele tem que fechar para baixo. E para fechar para baixo, ele tem que andar todo o comprimento do corpo. Se alguém não conhece renco, não vai dar tempo, vai ficar para a próxima aula, mas se alguém não conhece renco, que a gente já está se encaminhando para o fechamento aqui, se alguém não conhece renco, na próxima aula eu aprofundo isso, mas ele tem que andar dois corpos, né? Então ficaria com 12 ticks, que é os dois corpos e um tique de entrada e um tique de saída. Então são 12 ticks que ele tinha que ficar para baixo. E aí todos os meus stops tem que ser assim, 12, 17, 22, 27, etc, etc, etc. Para facilitar dentro do código e a gente poder otimizar isso em rencos de tamanhos diferentes, a gente pode medir lá no início do código, a gente pode medir qual que é o tamanho do renco, pode saber qual que é o tamanho do quadradinho, e em vez da gente usar lá nos alvos, a gente colocar em ticks, a gente coloca já em box. Então eu coloco lá que eu quero 3 boxes de alvo. Se eu estou no gráfico de 6 renco, o código vai fazer o cálculo e vai me dizer que o meu alvo é de 7,5 pontos, certo? Se eu estou num gráfico de 5 renco, ele vai fazer a conta que o meu alvo, ao invés de 7,5, é 6 pontos, porque cada corpo tem 4 ticks, portanto, 2 pontos. Então, 2 vezes 3, 6 pontos. Deu para entender? Então, a gente usa, Robson, essas pequenos ajustezinhos dentro do código para ter a exatidão no backtest. E no longo prazo, isso faz muita diferença. Muita diferença. A gente pode, de repente, na próxima aula, eu reservo um tempinho para a gente falar sobre renco e a gente faz um exemplo desses. Mas dá uma pesquisada, né? A minha ideia aqui, nesses nossos papos aqui, não é aprofundar demais todos os tópicos. Eu acabo sempre falando muito, vocês já perceberam que eu sempre falo muito, mas a ideia a ideia é dar ideias para vocês, né? Dar, assim, abrir a mente para vocês pesquisarem e testarem coisas novas, como eu falei ali do, de me provar, né, que o backtest com break-even e parcial vai funcionar melhor. Eu
Eu gostaria de estar errado, mas eu sei que eu não estou. Queria estar errado nisso, mas eu sei que eu não estou, com relação a parcial. E a mesma coisa para o Renko, tá? Na próxima aula, a gente pode pegar um pedacinho de código ali, testar e eu mostrar para vocês como que a gente trata isso dentro do código. A estrutura não muda quase nada, tá? A estrutura não muda quase nada. São pequenos ajustezinhos que a gente faz. E aí a diferença é que você vai olhar para o backtest e vai saber, isso aqui está fazendo exatamente o que eu queria que fizesse, sabe? Essa é uma grande vantagem. Certo? Respondi então ali a diferença, o que que eu prefiro, tique a tique ou HLC? Eu prefiro o tique a tique para exatidão, o HLC para tempo e o Renko que consegue pegar os dois. O Robson falou, acho que fazer parcial ajuda no emocional do iniciante, o meu caso. Exatamente, concordo 100% contigo e isso para mim é ponto pacífico, tá? Não tenho a menor dúvida de que ajuda. Eu já fiz parcial, já ensinei aluno, né, quando eu tinha sala lá no início, lá na pandemia, eu tinha sala fechada, o pessoal, eu incentivava que eles fizessem parcial ali com 200 pontinhos no índice, e traz para o zero, faz a parcial e traz para o zero. Depois, quando o trade andava e fazia 400 pontos, a gente defendia 200. Aí, se o trade andava para 400 e para 500, a gente defendia mais 100, e aí depois ia defendendo a cada box que fechava, ia defendendo um box acima. Então, eu tenho certeza absoluta que o papel do break-even e o papel do trailing stop e o papel da parcial são importantíssimos para o emocional, não para o financeiro. A gente acaba tomando risco cheio e piorando o lucro-prejuízo, certo? Pessoal, tem mais uma pergunta só que ficou aqui aberta, que não vai dar tempo de eu começar a responder ela agora, porque eu estou vendo que vai ser uma pergunta que levaria bastante tempo. Eu vou só dar uma pinceladinha e a gente vai encerrando, porque já são 21 horas e 8 minutos. A pergunta foi sobre um setup de rompimento, um orbzinho, né? Igual o Rivotril, de 1 hora e 4 horas para achar o SD e DAX. E cruzamento de médias móveis para 5 e 15 minutos. Setup de rompimento, não tem muito o que eu explicar sobre isso. Setup de rompimento é setup de rompimento. Você vai ter que acertar, ali é o tamanho do alvo, o tamanho do stop. Como eu falei, o exemplo às vezes do falso rompimento, tem que ver se o ativo tem esse comportamento de falso rompimento. Mas eu vou deixar aqui como três pontinhos nessa pergunta para a gente retomar na próxima, na nossa próxima aula. E se a pessoa que fez tiver aqui, quiser complementar essa pergunta aqui, fica à vontade, complementa ela lá no formulário que depois aí eu monto uma resposta única, tá? Com relação a cruzamento de médias, 5 e 15 minutos, não conheço um par de médias melhor pro dólar índice, e eu não sei se a pergunta aqui é para dólar índice, né? Espero que seja. 9,21, que é o clássico de mercado, tá? 9,21. Se fosse Renko, eu ia sugerir um pouco diferente. Renko eu ia sugerir 7,17 exponenciais. Funciona muito bem, gosto muito desse operacional. Ah, quero operar menos. Afasta as médias, tá? Afasta as médias. 8,80, sei lá, 50 e 200 para operar menos ainda. 50 e 200, sabe? Ah, eu quero operar mais. Aproxima elas. Vocês sabem disso, né? Cruzamento de médias. Aproximou as médias, ele fica mais arisco. Ele entra, vai ter cruzamento toda hora. O preço vai fazer as médias se cruzarem toda hora. Afastou as médias, vai pegar tendências maiores, vai pegar movimentos maiores, consequentemente stops maiores, certo? Então essa pergunta vai ficar a resposta, desculpa, vai ficar pela metade, porque senão a gente realmente aprofunda bastante. Eu espero que tenham gostado do nosso papo aqui. Ah, foi o Johnny que mandou? Eu que mandei esse tópico na ideia de programar ele. Ah, mas isso aí já está programado, né? O orbzinho lá é o Rivotril, tá? Tenho que mudar. Não tenho que mudar. Rompimento é rompimento, tá?
rompimento de abertura, né? Que é esse orbe, né? Que fala. Isso aí é padrão. Não tem muito que inventar moda, não, tá? E cruzamento de médias, cara. Cruzamento de médias simples é o seguinte, em 30 segundos. Cruzamento de médias é assim. Média curta média curta atual está acima da média longa atual. Média curta anterior estava abaixo da média longa anterior. Cruzamento de alta. Cruzamento de baixa. Média curta atual está abaixo da média longa atual. E média curta anterior estava acima da média longa anterior. Cruzamento de baixo, certo? Não tem, isso aí não tem como errar. Se você não conseguir fazer esse cruzamento, me avisa, mas é o elemento mais básico que você vai precisar, certo? Pessoal, obrigado pelas perguntas ali que mandaram. Espero que surjam mais dúvidas. Mandem mais perguntas, mandem, vamos tentar enriquecer. Se tiverem amigos para convidar, para participar aqui, convidem. Acho que a gente tem que tentar aumentar essa comunidade. Quanto mais perguntas tiver aqui, para mim vai ser um prazer responder. Eu acho que ajuda todo mundo, né? De repente, a dúvida do Johnny ajuda o Rogério, a dúvida do Rogério ajuda o Hiroshi, e assim a gente vai. E quem tem mais experiência ajuda quem tem menos, e a gente vai contribuindo. É legal essas coisas de comunidade, assim, eu gosto muito. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Bom descanso e a gente se vê. A gente conversa no grupo, né? Posso mandar o link do grupo? Claro, por favor, Johnny. Sempre, fica à vontade, pode convidar sempre. Claro, pessoas que sejam, né, que sejam do day trade, né? Não vai mandar no grupo do pessoal que fala de carro lá no final de semana, né? Brincadeiras à parte, pode convidar os amigos, sim, vai ser um prazer receber todo mundo. Beleza? Grande abraço a todos, bom descanso e a gente se vê semana que vem. Valeu!